Por que existem livros religiosos judaicos como Macabeus e Judite que não entram na Bíblia hebraica? Por que Bíblias católicas têm mais livros do Antigo Testamento do que as Bíblias protestantes ou a Tanakh judaica? Quem selecionou o conjunto bíblico que chamamos de cânon do Antigo Testamento? Este vídeo é a terceira parte de um especial sobre como foi produzido o cânon, ou conjunto de livros sagrados dos hebreus. É importante alertar que estaremos partindo de onde o último episódio terminou, e caso você não tenha assistido os 2 vídeos anteriores, por favor, não assista este episódio antes de assisti-los nos links que estão aparecendo, ou você terá uma compreensão parcial e limitada do vídeo a seguir. Agora que você já viu os 2 vídeos anteriores, bem-vindo ao canal Observatório 7 e a terceira parte da nossa jornada compreendendo o processo de inspiração profética e formação canônica. Este vídeo segue a proposta do nosso canal, estudando a história do mundo de forma interdisciplinar e relacionando história, arqueologia, filosofia, teologia, ciência, antropologia e arte, os 7 saberes de nossa abordagem interdisciplinar. Para tanto, a despeito de sua crença, mergulharemos na forma de crer monoteísta, entendendo o pensamento que moldou esta cultura e seguindo nosso compromisso de um diálogo com a teologia cristã. Reafirmamos nosso máximo respeito pelas diversas correntes teológicas cristãs, como católicos, ortodoxos e protestantes, que serão citados neste vídeo, e nos reservamos ao direito de seguir nossa consciência pessoal diante dos fatos que apresentaremos. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações, utiliza livremente de imagens adaptadas para ilustrar, exceto quando especificadas por legenda. Siga nossa bibliografia em anexo e, se gostar, deixe sua curtida, inscreva-se, compartilhe para receber semanalmente materiais dos mais diversos que você pode examinar em playlist aqui do nosso canal. Nos episódios anteriores, vimos como Esdras, o sumo sacerdote, escriba e profeta do pós-exílio, selecionou, organizou os livros inspirados dos judeus e como, de sua época, a Neemias e Malaquias, iniciou um silêncio profético, concluindo os livros do Antigo Testamento. Este silêncio não significa que judeus não continuaram escrevendo sua história ou colecionando livros com relatos de sua percepção religiosa e tradições. O porquê tais livros, escritos depois de Esdras, Neemias e Malaquias, se diferenciam do conteúdo canônico é o nosso principal assunto neste vídeo. O livro hebraico de 2 Macabeus, escrito bem depois de Esdras, conta que ainda havia uma biblioteca mantida desde a época de Neemias como governador, com livros sobre reis, profetas e escritos de Davi. Provavelmente, esta biblioteca foi a fonte de pesquisa de Esdras ao escrever o livro de Crônicas, que reconta a história sagrada dos judeus para um público que voltou do exílio. Crônicas termina onde parece que o próprio livro de Esdras continua e que, na verdade, compunha um só livro com Neemias. Esta seria apenas uma das várias provas da literatura judaica extracanônica de que os judeus entendiam que Esdras já havia selecionado e determinado o cânon. O próprio livro de 1 Macabeus se exclui do cânon bíblico ao reconhecer que não havia mais profeta desde os dias de Malaquias, quando diz, abre aspas, assim eles demoliram o altar e guardaram as pedras em um lugar conveniente no monte do templo até que venha um profeta que lhes diga o que fazer com elas, que não houve desde o tempo em que os profetas cessaram de aparecer entre eles. Fecha aspas.
1 Macabeus 4, 45, 46 e 9, 27. O Talmud babilônico também menciona que o espírito profético havia terminado desde que os últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, morreram. Embora os manuscritos do Mar Morto tivessem livros de todo tipo em sua biblioteca, era bem claro que um conjunto canônico já estava presente com os mesmos livros aceitos pelos judeus atuais, embora, obviamente, ao longo da história, um livro ou outro sempre gerou debates, como seria realmente de se esperar caso a religião judaica fosse crítica e desprendida de tradições cegas. Flávio Joséfo, historiador judeu, no primeiro século cristão, informa que os judeus de seus dias tinham 22 livros com toda a sua história sagrada completa. Lembre-se que alguns livros, como Reis, que aparecem divididos em 2 na Bíblia cristã, eram um único livro para os hebreus, assim como Esdras e Neemias, que eram um único livro. Joséfo descreve que tais livros sagrados judaicos iam do tempo de Moisés até a época de Esdras no reinado de Artaxerxes, o que prova que nos dias em que Jesus viveu já se entendia claramente que os livros da Bíblia hebraica terminavam em Malaquias, profeta contemporâneo de Esdras, e isso nunca foi questionado por judeus ou pelos apóstolos. Podemos ter certeza de que entre o final dos séculos 6 a.C. e 3 a.C., os judeus já tinham clareza e certeza pública de quais eram todos os seus livros sagrados. Então, por que os livros como Macabeus, que citamos agora há pouco, não entraram no cânon das Escrituras? 1 Macabeus foi originalmente escrito em hebraico e chegou até nós em grego. O autor é anônimo, mas parece ter sido um judeu que viveu na Palestina do final do segundo século a.C., talvez no final do reinado de João Hircano. O propósito do autor é mostrar a providência de Deus em prol do povo judeu. A história descreve o heroísmo dos filhos do sacerdote Matatias contra a política de Antíoco IV Epifânio, que profanou o templo e que queria forçar a idolatria em Jerusalém. É notório a ausência de qualquer ensino sobre a vida além-túmulo e a fidelidade é estrita à obediência à lei de Deus nos livros de Moisés. Aqui vemos uma obra histórica de valor riquíssimo para entendermos o ponto de vista judaico da época da resistência contra a helenização e domínio estrangeiro. Mas as Escrituras, enquanto Bíblia, não são uma obra de história ou sobre história, embora possam conter história. A Bíblia é um livro sobre o relacionamento de Deus com o homem e do homem com seus semelhantes na perspectiva teológica, no qual a história de Israel é um elemento nesse plano de fundo. Assim como o livro História dos Hebreus de Flávio Joséfo pode ser apreciado, mas não precisa ser considerado miraculosamente inspirado ou produzido pelo dom do Espírito Santo, 1 Macabeus também é um exemplo de tais livros que podem ser apreciados como informação útil, histórica, mas que não têm ou nunca foram considerados inspirados nem pelos judeus, nem pelos primeiros cristãos. Por outro lado, segundo Macabeus é totalmente diferente em estilo e ao contrário do primeiro, que é uma obra mais histórica, o segundo tem uma intencionalidade mais religiosa, onde Deus é mostrado como aquele que pune os infiéis, tais como Antíoco IV Epifânio, e o culto no templo é exaltado como um modelo aos judeus, em especial das comunidades do Egito. O grego presente em 2 Macabeus é bem refinado, e seu provável autor é um judeu alexandrino, que inclusive tem nome grego, Jason de Cirene. Pensa-se numa data no final do segundo século a.C. para sua composição, e sua narrativa fala de anjos que socorrem os homens e garantem as batalhas, enaltece os mártires
e tem uma detalhada teologia que é estranha aos livros de Moisés e dos profetas. Entretanto, enquanto Deuteronômio de Moisés proíbe falar com os mortos e Eclesiastes de Salomão, que está no cânon, garante que não há comunicação entre vivos e mortos, porque os mortos não têm parte alguma no que se faz debaixo do sol e nem mesmo têm recompensa, segundo Macabeus propõe que vivos podem ajudar os mortos e mortos podem ajudar os vivos. Tal ideia está baseada no texto de 2 Macabeus 12, 43 a 46, onde ensina-se a orar pelos mortos, uma prática de fé que nunca vemos entre os judeus, foi rejeitada pelos protestantes, mas foi adotada pelos católicos romanos, também pelos ortodoxos gregos e mantida pelos anglicanos. Em especial, é um texto fundamental para a ideia de missa ou purgatório desenvolvida no catolicismo romano. Terceiro Macabeus é ainda diferente dos dois primeiros e retrata de forma lendária a crise movida pelas perseguições de Ptolomeu IV. Já o livro de Quarto Macabeus é tido como um pseudoepígrafo e nada tem a ver com os Macabeus em si, quando na verdade é um tratado filosófico que utilizou os livros anteriores de Macabeus como modelos morais, mas críticos argumentam que ele combina com ideias estoicas e mistura com o pensamento judaico. A maioria concorda que, se verdadeiro, o nome real deste livro era A Sabedoria da Razão, como aparece nominado por vários pais da Igreja. Os demais livros apócrifos, chamados assim devido a esta palavra que significa ocultos ou secretos, também foram compostos entre 300 a.C. e o ano 70 depois de Cristo. Estes livros são, por exemplo, Tobias, Judite, Susana, Oração de Azarias, Cântico dos Três Jovens, Bel e o Dragão, adições ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão, a Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, ou Eclesiástico, que não deve ser confundido com o livro de Eclesiastes, que está Baruque, e também citado algumas vezes um tal primeiro e segundo Esdras e oração de Manassés. Além do catolicismo romano, eles são livros aceitos em algumas tradições ortodoxas orientais, na Etiópia, em alguns casos, mas estão ausentes do judaísmo e são considerados pelos protestantes como obras não inspiradas. A seguir, citamos alguns aspectos nos quais tanto judeus como protestantes entendem que eles contradizem a teologia dos livros canônicos. Em Sabedoria de Salomão 8, 19 a 20, que podemos considerar até como um pseudoepígrafo, o suposto autor, que se intitula Salomão, se refere a si mesmo como uma alma boa, vindo a um corpo bom, ensinando o dualismo alma e corpo. O mesmo texto também sugere a pré-existência da alma. John Collins, em seu estudo publicado pela Universidade de Oxford sobre uma visão católica, menciona que o livro de Sabedoria pressupõe a antropologia grega e contrária à hebraica, e defende que tal livro é a base para o ensino católico romano da imortalidade da alma. Eclesiástico 46 afirma que o profeta Samuel, depois de morto, deu mensagens ao rei Saul, interpretando o episódio em que Saul buscou a médium em Endor. Tal ensino de que o que apareceu ali era realmente Samuel contraria a Bíblia em Eclesiastes, que diz em 9, 5 a 6, que os mortos para sempre não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Este apócrifo também explica de onde surgiu a ideia errada de que Saul e Samuel realmente conversaram naquela caverna, quando na verdade era um espírito mentiroso se passando por Samuel, que, segundo a lei de Deus em Deuteronômio, nunca romperia os mandamentos de Deuteronômio para
estabelecer uma comunicação entre mortos e vivos. Uma das ideias mais perigosas que mantiveram os apócrifos fora do cânon é a salvação pelas obras. Em Tobias 4:12, o anjo Rafael está ensinando que dar esmolas liberta da morte e purifica pecados, o que é nitidamente salvação pelas obras e contrário a toda a Escritura. Justamente este apócrifo nos ajuda a compreender como foi que a ideia das boas obras como meritórias se tornaram tão populares e como tal prática voltou à moda no cristianismo medieval, apoiado justamente por estes livros. Historicamente, os apócrifos também estão repletos de erros, inclusive erros geográficos e históricos, como por exemplo Judite, capítulo 1, verso 1, que diz que Nabucodonosor reinava em Nínive sobre a Assíria, enquanto hoje a arqueologia comprova os detalhes e referências históricas do livro de Daniel, que fala bem diferente e contraria Judite, demonstrando que Nabucodonosor, na verdade, destruiu Nínive e sempre reinou em Babilônia. Não há espaço para sermos exaustivos, mas estes breves e suficientes exemplos podem demonstrar o porquê os rabinos, Jesus e os apóstolos nunca usaram os apócrifos como norma de fé. Eles podem ter algum valor literário para entendermos a cultura do período interbíblico, mas de forma alguma estão de acordo com Moisés e os profetas para ajudar a guiar decisões de cunho espiritual. Então, por que eles se tornaram tão populares e admitidos na Bíblia cristã católica romana e em algumas ortodoxas? Cerca de 200 a.C., o judaísmo estava debaixo do domínio grego e um grande processo de helenização já tinha feito com que muitos judeus soubessem escrever e falar em grego e não lembrassem mais ou compreendessem sua própria língua, o hebraico. A helenização era tanta que inclusive estavam surgindo filósofos judeus helenistas. Então, no Egito, patrocinado pelo rei Ptolomeu II, um grande colecionador de livros, a comunidade judaica helenista produziu a primeira cópia do Antigo Testamento para o grego, chamada de Septuaginta, abreviada pela sigla LXX, em homenagem aos supostos 70 sábios judeus que ajudaram a traduzir os textos do hebraico para o grego, e nessa versão foram incluídos os livros apócrifos. Embora a Septuaginta tenha se tornado famosa entre os primeiros cristãos, é de se notar que entre os primeiros cristãos e judeus a referência de cânon continuou sendo os livros tradicionais, pois os apócrifos não eram usados como escritura sagrada. No quinto século depois de Cristo, Jerônimo estava preparando sua tradução da Bíblia para o latim e incluiu tais livros separados com um prefácio para eles, onde os chamou de apócrifos pela primeira vez. Nome que você já aprendeu que significa ocultos, e esclareceu que tais livros não eram canônicos, embora retratassem um período histórico real. Portanto, apesar de usos ou desusos, fica claro que entre judeus nunca eles foram usados e entre cristãos se entendia que era apenas um texto histórico, mas não com autoridade de fé, fruto de uma produção profética. O prefácio de Jerônimo foi removido mais tarde, e os católicos romanos os chamaram de deuterocanônicos, que significa adicionados posteriormente ao texto. Ao longo da Idade Média, o debate sobre usá-los ou não continuou entre os cristãos, até que Martinho Lutero, em sua tradução da Bíblia para o alemão, os incluiu separados dos canônicos e, como Jerônimo, os chamou de apócrifos, destacando que não deviam ser igualados às Escrituras, embora fossem úteis para a leitura. Os demais reformadores, sob o argumento de que eles não eram sagrados nem para judeus, nem para Jesus, nem para apóstolos e nunca foram nem para Jerônimo, os distinguiram do cânon e os rejeitaram como inspirados por Deus.
Mas a Igreja Católica reagiu à Reforma Protestante e no Concílio de Trento publicaram em 1546 uma lista oficial com os apócrifos igualados aos demais livros. A despeito de qualquer disputa cristã sobre o assunto, os judeus continuaram mantendo excluídos de sua Bíblia hebraica tais livros que descrevem sua história, sempre entendendo que o cânon sagrado iniciava com os livros de Moisés e terminava com os escritos de Esdras e de Malaquias. Podemos resumir então que apócrifos se diferenciam dos canônicos no conteúdo teológico, na composição e na data de autoria bem mais tardia, depois da época de Esdras e Neemias e Malaquias. Apócrifos não são reconhecidos como uma revelação de Deus, embora possam conter verdades históricas em alguns casos, mas não representam verdades teológicas reveladas de forma sobrenatural sobre a salvação. Apócrifos fazem parte do período antes de Cristo, mas nunca foram aceitos pelos judeus, nem usados por Cristo ou os apóstolos para o ensino das Escrituras. Os apócrifos são apreciáveis como leitura para compreender a cultura, pensamento e história do período interbíblico, mas não devem ser usados para definir nossas decisões religiosas, porque não estão em pé de igualdade espiritual com as Escrituras. Apócrifos foram rejeitados por judeus e pela Igreja Apostólica, mas adotados ao longo do cristianismo e sancionado por líderes que queriam um texto prova, ausente no resto da Bíblia hebraica, para suas novas ideias sobre a alma, e estado intermediário, oração pelos mortos, salvação pelas obras, fruto do relacionamento com o mundo helênico. Sua inserção na Septuaginta é nada mais do que uma prova disso. Por fim, encerramos estes 3 vídeos especiais dizendo que o cânon bíblico não é definido pela Septuaginta, nem pela Bíblia traduzida por Lutero para o alemão, nem pela Vulgata traduzida para o latim por Jerônimo, ou por alguma Bíblia da Igreja Ortodoxa Oriental. O cânon do Antigo Testamento foi estabelecido por Esdras como profeta de direito e reconhecido publicamente ao longo de séculos pelo judaísmo herdeiro do Segundo Templo e das reformas espirituais nos dias de Neemias e Malaquias. Este cânon foi a Bíblia usada por Jesus e ensinada por Jesus, e também tem sido por séculos a Bíblia dos judeus. A canonicidade partiu dos critérios estabelecidos pelas próprias Escrituras para um verdadeiro profeta. Para qualquer que se levantar pretendendo ser profeta ou pretendendo incluir algum livro a mais na Bíblia, hoje, no passado, em qualquer momento, o critério continua sendo o mesmo. Isaías 8, 19 e 20, abre aspas, quando vos disserem consultai os necromantes, os adivinhos, que chiureiam, murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Fecha aspas. Na lei de Moisés reside o alicerce onde todos os profetas estão testados e, na harmonia com os profetas mais antigos, conferimos se o espírito por trás de tais profetas é o mesmo dos profetas já reconhecidos e não se contradizem com estes. O reconhecimento dos livros inspirados nunca foi um exercício individualizado, pois começou na manifestação pública de Deus a todo Israel no Sinai, lançando alicerces, autoridade, métodos e critérios para um profeta ser considerado verdadeiro. O debate da igreja ao longo dos séculos é obviamente esperado, mas o inesperado é este mundo pós-moderno levantar indivíduos que acham-se na autoridade de dizer sem quaisquer critérios bíblicos que podem definir por mera preferência pessoal e simpatia com as ideias de algum texto
que este ou aquele livro deveria ou não fazer parte das Escrituras, e foi levianamente subtraído do cânon, criando com isso um universo de teorias de conspiração sem qualquer fundamento histórico ou bíblico. Quando se trata de decidir questões espirituais, voltemos à Escritura e ela falará por si mesma.